O massacre do Carandiru teve início em 1992, no dia 2 de outubro. A rebelião aconteceu após uma partida de futebol, onde presos tiveram desavenças e começaram uma rebelião. A polícia foi acionada por volta de 30 minutos depois, e alguns batalhões da polícia do choque do estado de São Paulo já estavam lá para conter os presos. Porém, a rebelião foi tão grande que não foram possível apenas 3 batalhões de choque do estado de São Paulo conterem. A intervenção policial tinha como primeiro objetivo acalmar a rebelião e tentar cessar um pouco das agressões. Isso já não foi possível e nem foi alcançado, pois o número de detentos na casa de detenção era o triplo do número dos policiais. Após os policiais perderem o controle da situação, foi aberto fogo letal contra os detentos. Depois de algumas horas do massacre, foi feito o levantamento e 111 mortes foram colocadas na conta da polícia. Mas o inquérito sugere que antes da entrada do batalhão de choque da Polícia Militar, 32 pessoas já estavam mortas, vítimas da rebelião que não cessou. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. Eles são os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? A mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona o alarme! Tranquei, a casa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade: a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Hector Babenco. A chacina da Candelária foi um episódio que ocorreu na noite de 23 de julho de 1993, onde 8 jovens foram assassinados. O ato ocorreu um pouco antes da meia-noite. Um táxi e um chevette com as placas tampadas pararam em frente à igreja da Candelária, e seus ocupantes começaram a disparar contra dezenas de pessoas, que na sua maioria eram adolescentes que estavam dormindo nas proximidades. Depois do acontecido, foi descoberto pela polícia que os autores eram milicianos. O atentado teve como vítimas 6 menores e 2 maiores, fora outros feridos. A região já é conhecida por ter esses atentados, que em geral são contra pobres e negros. Wagner dos Santos, que apesar de receber 4 tiros, foi um sobrevivente do atentado. Posteriormente, ele sofreu outro ataque em 12 de setembro de 1994, na Estação Central do Brasil. Desde então, ele entrou para o programa de proteção de vítimas e testemunhas. O seu testemunho foi essencial para o reconhecimento dos indivíduos. Ele deixou o país com a ajuda do governo e até hoje tem problemas de saúde. No decorrer do processo, foram indiciadas 7 pessoas no total.
o ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes França, Nelson Oliveira dos Santos, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso Lisboa Júnior. Cláudio, Marcelo e Jurandir foram inocentados no processo. Arlindo ainda não foi julgado pela chacina, tendo sido condenado a 2 anos por ter em seu poder uma das armas do crime. Os outros 3 que já foram condenados permanecem em liberdade, beneficiados por indulto ou em liberdade condicional. Marcos Vinícius Emanuel Borges, ex-policial militar, foi condenado a 309 anos de prisão em primeira instância. Recorreu à sentença e, num segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Nelson Oliveira dos Santos foi condenado a 243 anos de prisão pelas mortes da chacina e a 18 anos por tentativa de assassinato de Santos. Recorreu à sentença, sendo absolvido pelas mortes em um segundo julgamento, mesmo após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão pelas mortes e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, somando uma pena de 45 anos. Nelson Oliveira dos Santos também já está solto. Atualmente ele está em liberdade condicional por outros crimes, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Marco Aurélio Dias de Alcântara foi condenado a 204 anos de prisão e também foi liberado da prisão. E atualmente há em frente à igreja um pequeno monumento que relembra a chacina. Ele é constituído por uma cruz de madeira que tem escrito os nomes dos jovens assassinados e uma placa de concreto. Essa mesma sofreu aparentemente ações de vandalismo, pois está bastante danificada, desmembrada de seu suporte e com sua epígrafe ilegível. Eu tinha fugido e eu estava na rua, eu tinha acabado de pegar algo do lixo para comer e eu estava ali comendo, tinha um moleque que se suicidou do meu lado. Então eu fiquei tudo lavado de sangue e resto da mulher no corpo. Quem passasse visse achava que eu tinha sido jogado do prédio. Eu desmaiei e me levaram para o hospital, né? E ao acordar eu fiquei com um problema na fala, fiquei quase um ano mudo pelo choque. Voltando em Caxias, também morando na rua, e tinha que botar fogo no latão, para aquecer o latão, para poder estar dormindo. Certa feita eu estava dormindo dentro do latão, e no latão que eu estava, jogaram parte do corpo de uma pessoa. Né? Era braço, cabeça. Um latão eles tacaram fogo, mas algo chamou a atenção deles que correram. E daquela vez eu saí correndo, voltei para o orfanato. Né? Essa cidade dos Minos só tinha duas formas de se fugir desse lugar. Ou a gente ia pelo rio, muitas vezes ele estava bravio, como muitos internos morreu, ou então tentar se invadir uma fazenda para sair nas ruas vizinhas. Porque sair pela rua principal não dava, porque tinha 2 guaritas e muitas vezes os guardas tinham ordem de atirar. E tudo certinho, no dia da fuga, estava perto da rua, na época a patrulheira era um fusquinha, né? Parou, ele mandou parar, ninguém parou, ele atirou. Eu tenho uma marca do lado direito. Eu falei, vou morrer. E no setor médico do orfanato não podia, porque iam falar que eu estava roubando fora, ia dar um problema danado. Ia me levar para o Padre Severino de novo. Então, o que eu fiz? Preferi ficar no mato, que nem bicho mesmo, cuidar com remédio de animal lá, aquele spray maluco, a pomada maluca de bicho, e foi se passando. Eu só consegui fugir pelo rio, e houve aquele episódio, né? Dia 25 de julho de 1993. Assassino da Candelária. Que poderia ser um desenho meu, né? Meu corpo aqui. Cada criança aqui foi um dos que morou comigo, conviveu comigo, no orfanato e na rua. Todos você conhecia? Todos. Era identificado por número e apelido. Eu era escorrego, então 118, então 12. Na parte da manhã estávamos aqui e nós tínhamos uma tática com a gente. Tínhamos um buraco ali na Central do Brasil. Toda vez que desse ruim pra gente, a gente pulasse esse buraco, pegava o trem e ia para Caxias, lá nos escombros. Exatamente no momento que houve a atrocidade, eu tinha ido lá na Central roubar a mulher do cachorro-quente. E chegando lá, a mulher me viu sozinho e me deu pão. No momento que eu sentei para comer o pão, um monte de viatura, era bombeiro, e aquilo me desesperou. Né? Eu não sabia o que tinha acontecido aqui.
estava lá na central. Quando eu vi aquela monte de polícia, eu corri. E quando cheguei lá em Caxias, era monitorado, né? Existia um planejamento de quem era a população que estava no centro da cidade. Naquele tempo chamava de menor. Eu senti foi medo e desespero. A polícia me pegou, no dia 23 de julho, já era tarde da noite, e fiquei com medo da polícia me matar, né? E depois eu vim descobrir que amigos e irmãos foram assassinados. 39 dias depois da chacina da Candelária, mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, e 21 moradores foram assassinados a sangue frio. O caso aconteceu no dia 29 de agosto de 1993, um dia depois da morte de 4 policiais que caíram numa emboscada de traficantes. O caso aconteceu pouco depois das 11. Nesse dia, o país comemorava a goleada de 6-0 sobre a seleção da Bolívia, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Os policiais encapuzados chegaram metralhando os trailers de ambulantes na Praça Córcega, onde morreram 2 pessoas e lançaram uma bomba no bar do Caroço, matando 7 pessoas. Uma família de 8 pessoas, todas inocentes, foram mortas em frente ao bar do Caroço. Segundo investigações, os PMs decidiram matá-las por queima de arquivos, após uma delas entrar na casa sem capuz na cabeça. Nesse caso, 52 policiais foram acusados pelo crime, mas apenas um continua preso, e mesmo assim em regime semiaberto. As imagens de fileira de agentes da segurança pública sentados no tribunal, acusados de uma chacina covarde, servem de exemplo até hoje da realidade cruel do dia a dia das comunidades, onde PMs são vistos como inimigos por muitos moradores. A chacina de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, completa hoje 20 anos. Na época, 21 pessoas foram executadas por policiais militares. Nenhum dos culpados está preso. Uma imagem que repercutiu em todo o mundo. 21 corpos, 21 pessoas mortas por policiais. Todos os acusados da chacina são PMs. 51 integravam o grupo de extermínio conhecido como Cavalos Corredores. Um outro policial é acusado de ocultar provas. Apenas 7 foram condenados. Desses, 3 foram absolvidos em um segundo julgamento. Dos condenados, um ainda está preso, mesmo assim, porque responde a outros crimes. Um dos presos recebeu liberdade condicional e outro teve a pena extinta. O último, que estava foragido, foi morto em 2007. A chacina foi em represália à morte de 4 policiais militares por traficantes que agiam na região. Para a Anistia Internacional, a violência policial nas comunidades não mudou nesses 20 anos. A Anistia quer investigações imediatas, completas e independentes de todos os crimes envolvendo policiais.